Olá, meus amigos, espectadores deste canal. Neste vídeo eu vou falar algumas orientações sobre como fazer o mestrado. Então está direcionado para aquele médico que quer fazer a pós-graduação, o mestrado. Eu sou Daniel Mendes, este canal é a Academia da Pesquisa, que tem várias orientações sobre projetos de pesquisa. Eu sou médico e trabalho na assistência clínica e também desempenho as atividades de pesquisa muito ligadas ao Comitê de Ética em Pesquisa do hospital onde eu trabalho. E resolvi montar este canal, fazer essas orientações por causa de uma dificuldade própria de lidar com a pesquisa científica, de lidar com os trabalhos, de não saber nem por onde começar, não saber os processos éticos. Então o que me motivou a fazer esse canal foi realmente uma demanda minha de querer pesquisar sobre as atividades do dia a dia, em especial do médico. E como agora já está chegando o momento de várias inscrições para os programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, o objetivo aqui desta aula, ou melhor, desta live, é mostrar orientações sobre como o médico pode fazer o seu mestrado. Bom, então as orientações que eu vou falar são baseadas na minha própria experiência sobre como entrar para o mestrado. Basicamente, você pode escolher fazer o mestrado numa universidade privada, uma instituição privada de ensino, ou em uma instituição pública. O processo de seleção para a universidade privada, ele é um pouco mais simples, mais direto do que para a universidade pública. A grande desvantagem, obviamente, da universidade privada é o custo. Eu vou explorar isso mais um pouco, daqui a pouco. E na universidade pública, há menos vagas nos programas de mestrado e doutorado. Normalmente os orientadores já têm os seus alunos, então existem algumas diferenças. Bom, há várias instituições de ensino particulares que oferecem cursos muito bons de mestrado. Nas instituições privadas, a desvantagem óbvia é o custo, que varia entre 50 e 100 mil reais a cada 2 anos de programa de pós-graduação. Esse intervalo é amplo, de 50 a 100 mil, porque realmente há muitas diferenças. Nosso país é muito grande, até certa forma heterogêneo, então existem muitas diferenças nas várias instituições privadas. Então a primeira seleção, obviamente, é a capacidade que o aluno tem de fazer frente, de pagar essas mensalidades. Mas a seleção na universidade particular ela é mais tranquila, a busca pelo orientador é mais simples do que numa instituição pública. Quais são as provas, como é a seleção para o mestrado numa instituição privada? A seleção normalmente é pela análise do projeto ou do pré-projeto de mestrado. Via de regra, no mestrado o aluno não tem a obrigação de mostrar um projeto completo, isso é mais para o doutorado. Afinal de contas, é no mestrado que ele vai aprender esses processos iniciais. Mas a seleção é feita analisando o pré-projeto e fazendo uma seleção normalmente de língua estrangeira, de inglês. A análise do pré-projeto não é complicada, a análise depende muito se o projeto de pesquisa é factível. Então esse é um ponto muito importante que você tem que pensar quando quer fazer um programa de mestrado. O seu projeto de pesquisa tem que ser possível de ser feito. Planeje o seu projeto, principalmente a coleta de dados na parte clínica, assistencialista, que é difícil fazer essa coleta. Planeje por no máximo 6 meses, 9 meses de coleta, porque se você tem aí 2 anos de pós-graduação, de mestrado, você tem que coletar os dados num período mais curto, de modo que dê tempo de fazer a análise e a escrita da sua dissertação. Então, a orientação do aluno numa instituição particular, ela é mais simples, depende, obviamente, do acesso do aluno ao programa de mestrado e da análise do seu pré-projeto. Muito bem, na universidade pública normalmente há menos vagas. Vou fazer um parêntese, eu fiz o meu mestrado na área de cirurgia, minha área que eu atuo.
a área de ciências da saúde também numa instituição privada, e depois o doutorado eu fiz numa universidade pública. Então na universidade pública tem menos vagas e o orientador já tem os seus alunos, existem as linhas de pesquisas que cada orientador tem e normalmente há os alunos que já estão fazendo linhas de pesquisa e são esses alunos os principais candidatos para entrar nas concorridíssimas vagas de mestrado das universidades públicas. Agora, como que faz então se você não é um desses alunos, se você já não está? Bom, o primeiro passo é mostrar interesse, e uma das melhores maneiras de mostrar interesse é fazer as matérias eletivas. Normalmente, na grande maioria dos programas de mestrado nas universidades públicas brasileiras, na área de medicina, na área de saúde, há as matérias eletivas que podem ser feitas isoladamente, e você, ao fazer as matérias eletivas, você já mostra para um futuro orientador e para a coordenação do curso, para a banca, que você tem realmente interesse. E sem falar que ao fazer as matérias eletivas, você já está na instituição. Você tem um pouco mais de facilidade, de acesso aos orientadores para poder conversar com eles de maneira informal e expor o seu projeto. Então, há sim a necessidade de você conversar com um futuro orientador de maneira, até certo ponto, informal, e expor a sua ideia, expor o seu projeto. E aí veio a mesma questão da análise do projeto. Então, aproveite os vários vídeos do canal, existem inúmeros vídeos que explicam como fazer um projeto de pesquisa e como fazer também um pré-projeto ou um anteprojeto para a pós-graduação. Como eu expliquei no mestrado, não há necessidade de fazer já, de enviar para a banca um projeto todo completo, porque pressupõe-se que o aluno vai aprender isso na parte inicial do mestrado. Agora, se você puder fazer um anteprojeto bem organizado, você já ganha pontos. Então, para entrar num programa de mestrado em medicina numa universidade pública, você deve sim ter o contato com o orientador, e o seu projeto existem mais exigências, principalmente se o projeto é factível, possível de ser feito em um curto período de tempo, e no máximo 1 ano. Por quê? Para dar tempo de você fazer a análise dos dados, escrever, rever o texto científico neste período. Então considere realizar as matérias eletivas, faça um anteprojeto ou pré-projeto de mestrado bem organizado, um assunto objetivo, processos metodológicos bem organizados, e organize bem a coleta de dados. Como vai ser a coleta de dados? Então, a coleta de dados é um ponto muito importante, porque é um ponto demorado, difícil de ser feito, principalmente em mestrados das áreas clínicas e cirúrgicas. Então veja que eu destaco alguns pontos importantes na análise do anteprojeto. Primeiro, que a coleta de dados ela é difícil, e às vezes é difícil chegar a um tamanho amostral expressivo. Preocupe-se sempre em fazer um cálculo amostral, procure ajuda dos profissionais da sua instituição de ensino, profissionais em estatística que podem te auxiliar a fazer um cálculo amostral correto para o seu estudo. E veja bem, se você precisar de um tamanho amostral muito grande, pode ser que o projeto não seja possível de ser feito. Então não complique o seu projeto, pense em algo simples que realmente possa ser realizado, idealmente até com as atividades do seu dia a dia, com as suas atividades de trabalho. Lembre-se também, num dos últimos vídeos postados aqui no canal, que o mestrado é muitas vezes uma extensão de algo que já é conhecido. Diferentemente do doutorado, que há a necessidade de ser algo bem original, um tema de assunto bem original, no mestrado, muitas vezes o autor, o aluno, faz a extensão de algo que já é conhecido, extensão desse conhecimento, mudando pequenas partes da metodologia e revendo bem esse assunto, fazendo uma boa revisão bibliográfica sobre o assunto. Então, caro aluno pretendente a um programa de mestrado, eu chamo a atenção para essas considerações finais. Primeiro, pense sempre em um projeto factível.
numa universidade pública, considere fazer sim as matérias eletivas, organize a sua coleta de dados para que não seja um período muito extenso de coleta de dados, e vá escrevendo o texto científico à medida que você colete os dados, de modo que você não deixe tudo para o final. Então é isso que eu queria falar para você sobre as orientações, sobre como entrar para um programa de mestrado. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e te vejo no próximo vídeo.